Bom, gente, agora a gente vai mostrar o Google Formulários, né? Tá? Para isso eu vou aproveitar e mostrar uma coisinha também. Vou criar uma nova pasta chamada EC 2015, né? Certo? Eu vou entrar nessa pasta e aqui dentro eu vou criar o documento formulário, tá? O Google Formulário, como a gente falou para vocês, é uma maneira de colocar um questionário online, tá? No caso aqui eu vou simular uma prova. Tá legal, gente? Deixa eu fechar essas outras janelinhas aqui dos Google Drive. Ó, novo, mais formulário Google. Tá? Olha só como é simples criar o formulário. Tá? Primeiro eu vou colocar aqui, ó, prova de física EC 2015. Tá? Depois a gente vai falar as vantagens e desvantagens de se usar o formulário realmente para aplicar uma prova. Tá certo? Porque existem algumas perguntas sobre confidencialidade, né? Sobre alguns tipos de questão que você não vai conseguir colocar, os gráficos você não consegue colocar, né? Então tem uma série de limitações que faz com que o Google Formulários não seja a melhor ferramenta para você fazer prova online, tá certo? Ele pode ser legal para você fazer um testezinho e tal, né? É muito legal para fazer questionário. Se você está fazendo a sua pesquisa e quer fazer um questionário, passar esse questionário para os seus entrevistados, né? Então é muito legal. Agora, para fazer uma prova, realmente tem as suas limitações, tá? Então, como é que é feito isso aí, né? A gente pega e simplesmente coloca uma pergunta, né? Por exemplo, qual o seu, bota aqui nome, digite seu nome, evidentemente, né? E aqui tem os vários tipos de respostas que ele pode dar, né? No caso, é um texto, certo? Texto. Eles vão colocar aqui. E essa pergunta eu vou dizer que ela é obrigatória, tá certo? Nome, concluído, né? E aí ele já mostra uma próxima, tá certo? Quer dizer, ele já mostra, desculpa, a pergunta mais ou menos como ela vai ficar. Uma próxima, olha, adicionar item. Quando eu dou adicionar item, ele vai, mais uma vez, coloca isso aí. Então vamos fazer primeiro três questões de múltipla escolha. Depois a gente faz três questões é, discursivas, tá bom? Então vamos ler. Qual é o resultado de 2 mais 2? Né? Aqui você pode colocar aqui, ó. Não pode usar calculadora. Uma observação aqui, né? Você pode. Aí você põe a opção 1, 2, opção 2, 3. Tá vendo? Quando eu crio aqui, quando eu clico aqui já cria uma nova opção, tá vendo? Quando eu clico aqui, ó, 5. Né? 2, 3, 4, 5. Aí você coloca outro. Aí o cara ainda pode digitar na mão aqui outro. Tá certo? Pergunta obrigatória também. Concluir. Certo? Beleza, já está com duas questões. Quer dizer, já está com uma questão à prova. Vou adicionar um outro item. Né? Agora eu vou fazer uma caixa de seleção. Caixa de seleção, o cara pode marcar mais de uma, tá vendo? Né? Então, quais desses são planetas? Aí vamos colocar aqui, ó, por exemplo, Terra, Marte, Lua, Sol, certo? E aí, pergunta obrigatória, concluir. Né? Vamos fazer mais um item. Vamos escolher agora, por exemplo, escolhendo uma lista. Tá certo? Então vamos colocar aqui. Qual, o que horas serão que horas serão daqui a 1 hora se agora são 15 horas.
certo? Aí vamos colocar aqui a opção 14 horas, opção 2, 15 horas, opção 3, 16 horas e opção 4, 17 horas, certo? Bem, concluir, pergunta obrigatória, concluir, né? Vou adicionar outro item, olha como é que ficou, tá vendo? Ficou assim uma caixinha de seleção, né? Daqui a pouco a gente vai ver um preview, né? Tem já para a gente ver um preview do formulário publicado. Como tudo, a gente tem um back-end e um front-end. A gente está no back-end, a gente está editando, né, as perguntas e a gente vai ter o formulário publicado, que é uma coisa diferente. A edição de perguntas somente o autor ou os autores conseguem ver. Como todo documento, a gente também pode compartilhar, tá certo? Compartilhar a criação desse documento. Mas normalmente a autoria dos formulários é individual e você compartilha, na verdade, com as outras pessoas para elas poderem preencher o teu formulário. Tá? E vamos adicionar um último item de múltipla escolha, ou de... objetivos já foram todas, né? Tem a escolha numa lista, já foi. Tem a escala e a grade. A escala é aquela coisa de você colocar de 0 a 5, né? Então, como você avalia as aulas de física. Vou misturar aqui prova com questionário, né? Aí você coloca uma escala de 1 a 5, tá certo? Aí você pode colocar um marcadorzinho aqui, ó. Ruim. E aqui, ótimo. Concluído. Certo? Aí fica assim. E além disso, você pode também colocar o que a gente chama de grade, né? A grade é quando você tem linhas e colunas para relacionar, né? Por exemplo, é como se você pegasse e agrupasse várias questões de múltipla escolha numa pergunta só, tá certo? Responda as questões. Por exemplo, aqui. Linha 1, sexo. Aí a coluna 1 eu vou colocar 1, 2 e 3. Sexo, família e TV, né? E as opções de resposta são as mesmas para os três. Como é que vai ficar, tá vendo? Aí o cara marca 1, 2 e 3 para 3 perguntas. É quando as respostas são as mesmas para várias perguntas diferentes, tá certo? E aí eu tenho isso aqui. Precisa salvar? Não, está salvo automaticamente, tá certo? Bom, o que eu vou fazer agora, gente? O que eu vou adicionar agora vai ser uma quebra de página. Ou seja, as próximas perguntas que ele vai responder vão ficar numa outra página. Tá legal? Para quê? Para organizar melhor o meu trabalho. Tá legal? Então, quando eu vou adicionar um item, na verdade, eu vou adicionar o quê? Uma quebra de página, tá vendo? Quebra de página. E aí entra uma outra página que eu posso colocar um título, né? Questões discursivas. Tá, aí vai ficar aqui, certo? Aí eu vou adicionando aqui os itens. Eu vou adicionar 2 itens só, né? Quem descobriu o Brasil? Desculpe. Adicionar um item. Não vai ser uma página, tá? Porque ele copia, né? Vai ser, por exemplo, um texto, né? Quem descobriu o Brasil? Né? Pergunta obrigatória, concluído. Aí vamos adicionar um item, só que agora eu vou colocar um texto longo, tá certo? Texto de parágrafo, né? Descreva a descoberta da América. Aí já é um parágrafo, porque é um texto maior, que ele vai ter mais espaço para resolver, né, as coisas. E aí fica, eu vou adicionar só mais um, que no caso vai ser um texto, né, qual a velocidade da luz, né?
Muito bem. Eu posso validar essa resposta de modo que ela tem que ser um número, tá certo? Ela tem que ser um número, tudo bem? Tem que ser um número. Se o cara não botar um número, ele vai reclamar que não botou um número, tá certo? Beleza, então nossa provinha está pronta. Tá legal? Nossa provinha está pronta. Eu posso colocar um feedback para ele aqui, ó, sua resposta foi registrada, posso colocar uma coisa diferente, né? Parabéns. Você enviou a prova com sucesso. Né? Eu posso mostrar ou não o link para enviar outra resposta, a pessoa fazer de novo a pergunta. Né? Então vou tirar isso. Né? Ok. Beleza? Muito bem. Agora, como é que eu faço para eu convidar os alunos para responderem essas perguntas? Tá? Eu clico aqui em enviar formulário, tá? E eu vou ter esse link. Eu posso colocar esse link no meu blog ou alguma coisa assim, tá? Ou eu posso simplesmente colocar os e-mails das pessoas que querem que deverão responder isso aqui, tá? Eu vou usar o meu moisésandré12 @gmail.com para convidar ele, tá certo? Né? Eu vou até colocar uma prova aqui, né? Faça a prova até segunda-feira. Vamos ver se isso aqui, se esse Moisés André 12 vai receber esse e-mail. Eu estou com o Moisés André 12 aberto aqui, não estou? Então eu vou alterar isso aqui. Vou fechar isso aqui, né? Vou alterar isso aqui para Gmail. Vamos ver aqui se eu recebi esse link para esse formulário. Tá certo? Ok. Muito bem. Aqui, ó, prova de física. Chegou, tá certo? Então vou clicar aqui. Eu tenho duas opções. Ou eu faço a prova no meu próprio e-mail, tá vendo? Já abre o formuláriozinho aqui, tá vendo? Que é o que geralmente o pessoal faz. Ou eu uso aqui, ó, clico aqui, porque aí vai abrir uma nova janela, tá certo? Eu vou clicar aqui. Esse é exatamente aquele link que você divulgaria no seu blog, etc. Tá? Vou clicar aqui, ó. Aí abre um formuláriozinho só para isso, certo? Então, ó, cara, digita o seu nome, Moisés. Qual o resultado de 2 mais 2? 3. Ah, outra coisa. Ah, professor, não calcula automaticamente a prova de todo mundo? Não, não calcula. Você vai ter que corrigir um por um, tá certo? Esse é um outro problema daqui. Né? As provas que você prepara no Moodle, por exemplo, você pode botar para corrigir automaticamente, que é um ambiente mais próprio para esse tipo de coisa, né? Quais são planetas? Terra e Marte. Que horas são daqui a 1 hora? 17 horas. Quais aulas de física? Responda as questões. Continuar. Aí vou passar para outra página, tá certo? Quem descobriu o Brasil? Pedro Álvares Cabral. Descoberta na América, blá blá blá. Qual a velocidade da luz? Se eu colocar, por exemplo, aqui assim, né? Ó, precisa ser no número, né? Então vou colocar 3. Né? Enviar. Fechou. Parabéns, você enviou a prova com sucesso. Tá? Bom, agora a pergunta que não quer calar. Aonde estão essas respostas? Né? Tá certo? As respostas, ele está numa planilha, tá certo? Que eu posso acessar por aqui, ó. Ver respostas. Entra numa planilha eletrônica, tá vendo? Essa planilha eletrônica geralmente fica na mesma pasta, tá? Na mesma pasta que eu criei. Aqui o formulário, ele automaticamente me cria essa planilha eletrônica, tá? E aqui estão as respostas da galera. Né? Então, repetindo, gente, isso é muito legal, né? É muito legal assim para e fica no Excel, quer dizer, você pode fazer qualquer fórmula e etc, né? E isso é muito legal para questionário mesmo, né? Não para prova, mas para questionário. Prova sim, vai ser o exercício de vocês, mas para questionário é muito legal mesmo. Tá? Uma última coisa que eu quero mostrar do Google Formulário, tá? É a questão do condicional, tá certo? Eu posso, por exemplo, criar uma condição, dependendo da resposta que a pessoa tenha, para pular direto para uma determinada página, tá?
Por exemplo, vou adicionar um item aqui, tá certo? O item que é a múltipla escolha, né? Coloca aqui, ó. Você quer terminar a prova agora? Né? Aí eu vou colocar aqui sim e aqui não, certo? Né? Pergunta obrigatória. Aí eu vou criar aqui mais uma página, tá certo? Vou adicionar aqui uma quebra de página e vou colocar aqui final da prova. Simplesmente isso. A página 3. Então, eu posso, por exemplo, tem algumas configurações avançadas aqui, quer dizer, aqui essa condição, esse itemzinho aqui, ó, ir para a página com base em uma resposta, vai fazer o seguinte: se ele responder não, ele continua para a próxima página. Se ele responder sim, ele vai para a página 3. Tá certo? Né? E aí é um condicional. Às vezes você tem um questionário, por exemplo, você quer fazer prova de física ou de biologia, aí pula para a página de física, pula para a página de biologia. Né? Geralmente, você pode pular para uma página ou outra, ou você pode deixar um continuar na próxima página mesmo, ou então o outro ir para outra. Ou você pode fazer múltiplas opções com múltiplas páginas. Ou seja, isso aí é ir para a página baseado em resposta. Tá certo? Se você pode testar o formulário aqui sem precisar mandar para ninguém, tá? Você pode aqui, ó, visualizar o formulário publicado, né? Quer dizer, não preciso mandar um e-mail para mim mesmo para eu testar o formulário. Não. Posso ir direto para o formulário publicado e eu vou colocar aqui, ou então através do link, né? Você pode também aqui, ó, copiar esse link e colar, Ctrl C. Vou aqui, né? Ctrl V e colo aqui. Tá certo? Abre o formulário do mesmo jeito. Vamos ver se isso funciona, né? Tchum, 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 tchum. Vamos ver. Você quer terminar agora a prova? Sim. Vamos ver. Continuar. Final da prova. Enviar. Tá certo? Ou eu posso voltar e dizer não. Quando eu dou continuar, abre a parte discursiva. Tá certo? Então essa é a última coisa que eu queria mostrar para vocês. Tá? E com isso a gente termina essa excelente aula. Tá bom? Obrigado.